Olá, mulheres queridas. Hoje nós vamos falar da 10ª mulher do livro 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns. Maria Madalena. Maria Madalena é um dos nomes mais conhecido e menos entendido da Bíblia. As Escrituras colocam de propósito uma cortina de silêncio sobre boa parte da vida e do perfil dessa mulher. Mas Maria Madalena ainda desponta como uma das mulheres mais importantes do Novo Testamento. Ela é mencionada pelo nome em todos os 4 evangelhos, na maioria das vezes associada aos acontecimentos relacionados à crucificação de Jesus. Ela tem o privilégio eterno de ser a primeira pessoa ao qual Cristo se revelou depois da ressurreição. Em Marcos 16, 9 diz: Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Maria Madalena realmente teve um passado sombrio. Nada indica que a sua conduta tenha sido obscena ou sórdida, de alguma maneira que justificaria a associação comum do seu nome aos pecados da imoralidade. Mas Maria, de fato, era uma mulher que Jesus tinha libertado da escravidão demoníaca. Lucas a apresentou como Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. A passagem de Marcos 16, 9 também mencionou os 7 demônios. Esse é o único detalhe que recebemos sobre o passado de Maria Madalena, exceto por uma pista que recebemos a partir do seu sobrenome. Na verdade, Madalena não é um sobrenome no sentido moderno do termo. Ela não era de uma família que tinha esse sobrenome, mas da vila de Magadã. Ela era chamada de Madalena para ser diferenciada das outras mulheres com o nome de Maria no Novo Testamento, inclusive de Maria de Betânia e Maria, mãe de Jesus. A minúscula vila de pescadores de Magdã, que é mencionada somente uma vez nas Escrituras, em Mateus 15, 39, era situada na costa noroeste do Mar da Galileia, entre 3 e 5 quilômetros ao norte da cidade romana de Tiberíades e cerca de 9 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum. Cafarnaum, na costa do Mar Longo, era a cidade natal de Pedro e uma base domiciliar para o ministério de Jesus na Galileia. Podia-se chegar à cidade natal de Maria andando facilmente. O ministério de Jesus incluiu uma série de exorcismos nesta região. Ela parecia ter sido um ninho de atividades demoníacas. As Escrituras realmente distinguem de forma clara a possessão demoníaca das doenças, inclusive da epilepsia e paralisia. A possessão demoníaca envolve a escravidão a um espírito maligno, uma criatura espiritual real, pessoal e decaída que habita no indivíduo afetado. A possessão demoníaca é retratada como um sofrimento, não como um pecado propriamente dito. A ilegalidade, a superstição, a idolatria, sem dúvida, devem ter um papel importante para expor o coração de alguém à possessão demoníaca, mas nenhuma das pessoas endemoniadas no Novo Testamento é explicitamente associada ao comportamento imoral. Elas sempre são retratadas como pessoas atormentadas, não como malfeitores propositais. Elas eram criaturas bem tristes, dolorosas, solitárias, com problemas na alma ou lastimáveis. A maioria era considerada marginal. As Escrituras nos apresentam elas a nós como vítimas com a vida completamente arruinada. Com certeza, Maria Madalena era assim. Satanás a atormentou com 7 demônios. Nenhum homem ou mulher comum poderia fazer nada por ela. Ela era, na realidade, uma prisioneira das aflições demoníacas. Qualquer que tenha sido a condição, ela teria passado por uma agonia perpétua. Pelo menos por 7 tipos de agonia. Os endemoniados nas Escrituras nunca tinham amigos, exceto em casos raros, quando alguns familiares dedicados se importavam com eles. Eles ficavam sempre irrequietos por causa da sua incapacidade de fugir aos tormentos constantes de seus sequestradores demoníacos. Não possuíam a mínima alegria, porque tudo na vida se tornou escuridão e tristeza. Estavam perdidos porque não havia remédio terreno para suas aflições espirituais. Isto é tudo o que se pode dizer com certeza sobre o passado de Maria Madalena. As Escrituras não registram os detalhes macabros da sua terrível possessão demoníaca, mas temos acesso às informações suficientes para saber que, na melhor das hipóteses, ela foi uma alma sinistra, rabugenta, atormentada, e é bem provável, especialmente com tantos demônios afligindo, que o seu caso tenha sido ainda pior. Cristo a libertou de tudo isso. Lucas e Marcos parecem mencionar sua possessão demoníaca anterior somente com o intuito de celebrar a bondade de Cristo e a graça demonstrada a ela. Sem revelar nenhum detalhe degradante do passado dessa mulher, eles registram a sua escravidão a demônios de modo a exaltar o poder generoso de Cristo. Um fato interessante se destaca a respeito de todas as libertações demoníacas registradas nas Escrituras.
As pessoas possuídas de demônio nunca vinham a Cristo para serem libertas. Geralmente, elas eram trazidas a Ele. Os registros se encontram em Mateus 8, 19, 9, 32, 12, 22 e Marcos 9, versículo 20. Às vezes, ele as chamavam para perto dele, Lucas 13, versículo 12, ou ia ao encontro delas, Mateus 8, de 28 a 29. Os espíritos malignos nunca se apresentavam voluntariamente na presença de Cristo, nem permitiam conscientemente que as pessoas que eles possuíam se aproximassem dele. Geralmente, os demônios faziam de tudo para manter essas pessoas afastadas dele. Às vezes, causavam convulsões violentas e, em último esforço para manter as almas miseráveis que eles possuíam afastadas dele, eles simplesmente faziam com que eles gritassem. Mas Cristo soberanamente convocou e libertou multidões que estavam possuídas por demônio. Marcos capítulo 1, versículo 34 a 39. A emancipação que eles recebiam de Cristo da escravidão demoníaca era sempre instantânea e completa. Maria Madalena foi uma dessas. Nada foi revelado sobre o método e o instante nos quais ela foi liberta, mas o fato é que Cristo a libertou e ela verdadeiramente se fez livre. Ao ser liberta dos demônios e do pecado, ela se fez serva da justiça. Sua vida não foi simplesmente reformada, ela foi completamente transformada. Maria devia tudo a Cristo, ela sabia disso também. O amor que ela cultivou por ele em seguida refletiu como sua gratidão era bem profunda. Maria Madalena passou a fazer parte do círculo íntimo dos discípulos que viajavam com Jesus em suas longas jornadas. Não havia nada demais na prática que Jesus permitiu que as discípulas do sexo feminino o seguissem. Jesus era acusado de ser um glutão e beberrão de vinho, Mateus 11, versículo 19. Nenhuma acusação foi feita contra ele com base no modo pela qual ele tratava as mulheres em seu grupo de discípulos. Essa também é uma prova de como as mulheres são honradas nas Escrituras. Lucas disse que Maria Madalena e as outras mulheres estavam entre aqueles que ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Maria Madalena perseverou como fiel discípula de Jesus, mesmo quando todos os outros o deixaram. Ela o seguiu por todo o caminho da Galiléia a Jerusalém, para aquela celebração final da Páscoa. Maria Madalena seguiu lealmente Jesus até a cruz e até mesmo depois dela. Mateus, Marcos e João registram que Maria Madalena estava presente na crucificação. Não saíram da cena até o triste final, e mesmo quando ele chegou, elas permaneceram próximas ao corpo de Jesus. Tamanho era o magnetismo da sua lealdade e amor a Cristo. Na verdade, foi somente graças a Maria Madalena que os discípulos ficaram sabendo o lugar para onde o corpo de Jesus tinha sido levado depois da sua morte. Marcos registra que José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pilatos para providenciar um enterro digno para ele. Maria Madalena e Maria, mãe de José, seguiram secretamente José de Arimateia até o sepulcro e viram onde ele estava colocado. Marcos 15, versículo 47. O amor de Maria Madalena por Cristo era tão forte quanto o dos discípulos. Ela observou o lugar e a maneira pela qual ele tinha sido colocado no sepulcro. Depois de tudo o que ele tinha feito por ela, seu coração deve ter se partido ao ver seu corpo sem vida, moído, tão mal preparado e colocado em um sepulcro frio. Ela estava decidida a lavar e a ungir seu corpo adequadamente. Portanto, lemos em Lucas 23, versículos 55 e 56, que ela e outra Maria começaram a preparação de suas próprias especiarias para o sepultamento antes de o sábado chegar. Em Marcos 16:1, esse evangelista acrescenta que elas adquiriram ainda mais especiarias, logo que o sábado tinha terminado oficialmente, logo depois do pôr do sol do sábado. Cedo de manhã, elas planejavam dar-lhe um enterro digno de uma pessoa a quem amava tão profundamente. Maria Madalena tinha permanecido mais tempo do que todos os outros discípulos aos pés da cruz. Sua devoção, que nunca foi tão forte quanto na reação à morte de Jesus, estava prestes a ser recompensada de uma maneira inimaginavelmente triunfante. Ela também foi a primeira a chegar ao sepulcro no amanhecer no primeiro dia da semana. Não havia, evidentemente, pensamento algum da ressurreição parando em sua mente. Ela tinha visto bem de perto os efeitos devastadores dos golpes amargos que Jesus tinha recebido no caminho da cruz. Tinha testemunhado em primeira mão os momentos em que a vida dele se esvaía, bem como assistindo o momento em que seu corpo sem vida foi enfaixado em linho sem cerimônia alguma.
ungido com uma preparação rápida e abandonado no sepulcro. O único pensamento que preencheu seu coração era o desejo de fazer o modo adequado, o que ela tinha visto ser feito de forma tão apressada e acidental por Nicodemos e José. Ela achou que estava vindo ao sepulcro para uma expressão final do amor pelo seu mestre, a quem sabia que devia tudo o que tinha. O apóstolo João, que também tinha sido testemunha ocular de alguns acontecimentos dramáticos daquela manhã, traz uma descrição. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, disse ela. Eu não sei onde o puseram. João 20, versículo 1 ao 13. Enquanto isso, Maria Madalena, inquieta com a tristeza que surgiu ao pensar que alguém tinha roubado o corpo de Jesus, permaneceu sozinha do lado de fora do sepulcro. Ela se inclinou para olhar para dentro e foi nesse momento que ela viu 2 anjos. Mateus, Marcos e Lucas contam a história de forma resumida, omitindo alguns detalhes de propósito. Cada relato traz aspectos diferentes da história, mas que são fáceis de se encaixar. Com certeza, todas as mulheres viram os anjos. Só um deles falou e disse às mulheres dentro do túmulo: Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Depois o anjo as instruiu: Vão depressa e digam aos discípulos: Ele ressuscitou dentre os mortos. Mateus 28, versículo 7. A essa altura, todas as pessoas parecem ter ido embora, menos Maria. De acordo com Mateus, as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Maria parecia ter permanecido fora do sepulcro, ainda desconsolada por causa do corpo desaparecido. Evidentemente, ela não tinha notado as roupas do sepulcro vazia. Parece claro que ela nem ouviu as notícias triunfantes do anjo, nem percebeu como Pedro e João estavam eufóricos quando deixaram o sepulcro. O anjo veio e falou diretamente com ela. Mulher, por que você está chorando? Entre um soluço e outro do seu coração partido, Maria respondeu: Levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Foi nesse momento que ela se virou e viu Jesus. A princípio, por entre os olhos marejados, ela nem sequer o reconheceu. Jesus falou: Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Maria, pensando que era o jardineiro, implorou que a mostrasse para onde tinha levado o corpo de Cristo. Bastou ele dizer o nome dela e ela o reconheceu instantaneamente. Ele chama suas ovelhas pelo nome. Elas conhecem a sua voz. João 10, versículo 3 e 4. Rabone! O luto de Maria se transformou em uma alegria indescritível e ela deve ter tentado abraçá-lo como se não fosse largá-lo nunca mais. Por isso, Jesus lhe conferiu uma honra única e inigualável, permitindo que ela fosse a primeira a vê-lo e ouvi-lo depois da sua ressurreição. Os outros já tinham ouvido e crido na notícia alegre e a partir da boca de um anjo. Maria a ouviu em primeira mão do próprio Senhor Jesus. O epitáfio bíblico da sua vida foi registrado em Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Esse foi um legado extraordinário. Ninguém nunca poderá igualar essa honra ou tirá-la dela, mas nós podemos e devemos imitar Maria em seu amor profundo a Cristo. Bem, minhas irmãs queridas, terminamos aqui o capítulo de Maria Madalena. Uau, como não se emocionar com uma história tão emocionante e uma honra tão sublime do Senhor Jesus Cristo a todas aquelas que têm sido fiel a Ele. No próximo capítulo estaremos falando de uma outra mulher, também extraordinária, Lídia. A melhor forma que vamos lembrar de Lídia, e ela tem muito a nos ensinar, é sobre um coração hospitaleiro. Até a próxima leitura.